Olá, seja muito bem-vindo para mais uma live da série Como Inserir. E hoje a gente vai inserir um alimento polêmico, o pão. Eu vou ensinar como inserir o pão na alimentação. Eu vou explicar direitinho todo esse contexto sobre o pão, se vale a pena inserir, para quem que vale a pena inserir, se precisa inserir, se não precisa inserir, como fazer isso da melhor maneira, enfim. Vamos falar aí sobre o pão, esse alimento aí tão temido e odiado aí por quem fala de dieta, né? Mas que a maioria das pessoas gosta e acaba sendo um problema nessa questão do pão, um problema maior do que deveria ser, na minha opinião, né? E eu já preparei aqui todo o meu roteiro da live de hoje, então a gente vai falar sobre como inserir o pão, tá? Então, bom dia para quem está chegando. Já vou pedir para vocês compartilharem essa live, enviem essa live para outras pessoas aí que precisam emagrecer, que querem melhorar a alimentação. Apertem o coraçãozinho que ajuda essa live a chegar a mais pessoas, o Instagram divulga mais. E bom dia para Ana, para Thelma, para Regina, para todo mundo que está chegando aqui. Muita gente deve estar chegando lá direto dos grupos de aviso de live, né? Não sei se vocês já fazem parte, mas nesses grupos de aviso eu mando materiais complementares da live. Eu também mando alguns áudios. Espero que vocês tenham ouvido os áudios dessa semana. Espero que tenham gostado. Quem ouviu, quem recebeu o material complementar, comenta aqui embaixo o que achou. Quem ainda não faz parte dos grupos de aviso de live, quando acabar essa live aqui, me manda um direct, uma mensagem, que eu mando o link para vocês, tá? Ele é gratuito. Então, a gente vai falar do pão. Quem estava ansioso para essa live, atualmente vocês comem pão, não comem? Me comentem aqui como que é a relação de vocês com o pão. Ou vocês tentam não comer, mas às vezes comem. Ou vocês ficam um tempo sem e aí comem o pão e aí sai da dieta. Enfim, qual que é a relação atual de vocês com o pão? Deixem aqui nos comentários. Bom dia para Lúcia. Bom dia para Ana. A Ana aqui comentou: eu como pão todos os dias. Eliana falou que está comendo pão agora. A Rosângela falou que não come pão. A Lília falou que come às vezes. A Sônia está lá em Portugal. A Lili falou que come sempre e prefere o integral. A Rita falou que gostou do material complementar. Que bom. A Clarice falou que sente vontade, mas não sente falta geralmente. A Luciana falou que come pão uma vez por semana. A Inês falou que comeu uma fatia hoje. Fazia muitos dias que não comia, depois do P desencantou do pão. A Inês fez o protocolo P, né, o desafio de 15 dias, teve um bom resultado, emagreceu e continua agora seguindo o PE. Parabéns, Inês. A Carla come pão todos os dias. O Jonas falou que não come porque não sente falta. Quando dá vontade eu como sem culpa. Bacana. Então tá uma coisa bem variada aqui. Desde gente que come todo dia, gente que não come, gente que come uma vez por semana. Enfim, eu vou falar de vários casos, tá? Existem cenários diferentes. Olha lá, a Inês falou que já eliminou 5,6 kg depois que ela fez o desafio protocolo PE, desafio de 15 dias. E no começo do mês que vem a gente vai abrir uma nova turma do protocolo PE, tá? Do desafio de 15 dias. Fiquem de olho para aprenderem a relação proteína-energia e conseguir destravar o emagrecimento ou aprender a comer de uma forma aí mais sustentável, tá? Já chegamos aqui a quase 100 pessoas. Antes de eu começar o tema aqui, mais uma vez vou pedir, cliquem no coraçãozinho aqui embaixo, porque ajuda o Instagram a avisar para mais pessoas que essa live está acontecendo, né? Ele não avisa para a maioria dos meus seguidores. E compartilhem no aviãozinho aqui, que está no canto, compartilhem aí com seus contatos, com seus amigos,
que querem emagrecer ou querem melhorar a alimentação, tá bom? Vamos lá, vamos começar então o tema de hoje, que é, eu até vou deixar escrito aqui, como inserir o pão. Peraí. Bom, tenho certeza que muita gente vai ficar brava comigo por causa dessa live. Gente que defende aí que o pão é um alimento que não deveria ser consumido nunca, que ele é terrível e tal, e enfim. Mas essa definitivamente não é a minha linha, né? Porque eu vejo pessoas que estão aí, às vezes, há anos, tentando cortar o pão da alimentação. E a pessoa gasta tanta energia com essa coisa de não comer pão, que ela esquece de todo o resto. Ela podia estar com uma dieta nutritiva, podia estar emagrecendo com pão, mas não, ela prefere ficar pensando em tirar o pão como se só isso importasse para o emagrecimento ou para a saúde. Isso está muito distante da verdade, tá? Você pode emagrecer comendo qualquer coisa. Se a sua alimentação, no geral, for boa, não tem nenhum alimento em específico que vai te impedir de emagrecer, tá? Tanto que semana que vem aí, né, nessa semana, na verdade, né, na quinta-feira, vai ter a minha aula especial, o Tudo Pode. Eu vou ensinar ali um passo a passo para inserir qualquer coisa no seu emagrecimento, tá? Então, não tem nenhum alimento específico que é proibido, nenhum alimento específico que impede o emagrecimento. Por isso que tudo pode. Eu faço isso com meus alunos e cada um faz as suas escolhas individuais, tá? Então eu vou falar hoje especificamente sobre o pão, que é um negócio muito recorrente. Olha lá, a Carla falou, quando eu fazia low carb, de vez em quando eu comia 1 quilo de pão de uma vez só. Agora inseri todos os dias para não ter essa compulsão. Esse é um exemplo do que eu estou falando. A pessoa, ela lutava para não comer nunca, só que isso faz ela comer mais no final das contas. Agora ela inseriu no dia a dia e ela está comendo menos do que na época que ela achava que tinha que proibir. Isso é um entendimento que muitas pessoas não têm. Elas acham que se colocarem o alimento como proibido, isso vai reduzir o consumo. E muitas vezes isso aumenta o consumo. Às vezes você inserir de forma controlada no seu dia a dia vai reduzir o consumo. Quando você pensa, por exemplo, consumo mensal, consumo semestral, às vezes colocar no dia a dia é uma forma até de reduzir esse consumo, né? Como aconteceu para Carla, mas eu vou falar aqui de alguns cenários diferentes. Primeiro ponto, né? Para quem que é essa live? Eu já vou deixar claro aqui que de forma nenhuma eu estou dizendo que se você está querendo emagrecer, você está querendo fazer uma dieta aí mais nutritiva, você deve inserir o pão, né? Eu não como pão, então eu tenho que colocar o pão. Não é isso que eu estou falando. O pão, ele não é um alimento nutritivo, não é um alimento que vai te dar muita saciedade. O pão é um alimento que as pessoas em geral têm muito hábito de comer, ou que elas gostam muito de comer, e têm dificuldade de retirar da vida, de repente, né? Então, essa live é voltada principalmente para essas pessoas que têm vontade de adicionar o pão, ou têm dificuldade de fazer dieta por causa do pão, qualquer coisa relacionada a isso. E eu vou ensinar uma maneira de conciliar o consumo do pão com uma alimentação nutritiva, uma alimentação bacana, tá? Então, não é que qualquer pessoa deveria inserir o pão, longe disso. Estou colocando aqui só para dar um contexto maior, porque sempre tem gente que não entende muito bem ou não quer entender, né? Daqui a pouco vão estar falando que o Felipe está falando para todo mundo comer pão, que tem que comer pão para emagrecer. Não é isso. É mais que você comer pão não vai te impedir de emagrecer se você souber como inserir, tá bom? Espera aí, deixa eu ajustar meu ventilador aqui. Bom, primeiro ponto é esse, acho que ficou claro, né, o objetivo aqui da live. O segundo ponto é tudo que a gente quer inserir. Eu já fiz live sobre como inserir os lácteos e como inserir as frutas.
O primeiro passo para a gente conseguir inserir qualquer coisa é a gente entender o que é esse alimento e entender o que é esse alimento com clareza, né? Sem querer se enganar ou sem ter uma definição errada do que é esse alimento. Muitas vezes não entender direito o que é um alimento é o que prejudica a inserção dele, porque você acaba inserindo ele achando que ele é uma coisa, sendo que ele é outra, né? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa adiciona aveia na alimentação dela porque ela acha que é uma fonte de proteína. Vai dar errado, porque a aveia é uma fonte de carboidrato. Não quer dizer que você não possa adicionar aveia. Você pode, sabendo que ela é uma fonte de carboidrato. Da mesma forma, a pessoa adiciona a linguiça na alimentação dela e ela acha que é uma fonte de proteína, sendo que na verdade a linguiça é uma fonte de gordura. Também não vai dar certo. Então a gente precisa entender o que é cada alimento para poder inserir da forma correta, né? E como eu já falei agora, eu não estou aqui para tentar dizer que não, o pão é super nutritivo, o pão vai te adicionar mais vitaminas, mais minerais. Não, o que é o pão? O pão é um alimento rico em energia, né? Ele é rico em carboidrato, porque ele é feito a partir da farinha de trigo. A farinha de trigo é uma grande concentração de carboidrato, não é um alimento ali rico em nutrientes, longe disso, tá? Então, só para especificar, quando eu falo de pão aqui, eu estou falando de pão tradicional de farinha de trigo ou farinha integral, geralmente é esse pão, tá? É disso que eu estou falando hoje. Não estou falando de outros tipos de pães, tipo pão de frango, não. É pão comum, pão de farinha, tá? Então, tudo que é feito de farinha de trigo ou farinha de arroz, que tem uma composição muito parecida, vai ser rico em carboidrato, vai ser rico em energia, né? Sendo que energia, quando a gente pensa na relação proteína-energia, energia é sempre a gordura e o carboidrato. Então, o pão ele vai ser rico em energia. Ou seja, se você comer muito pão, você vai estar adicionando muito carboidrato na sua dieta. E o pão, ele é pobre em saciedade. Comer muito pão não vai te deixar assim, nossa, comi um pãozinho, agora não vou comer até o final do dia. Geralmente até pode causar o efeito contrário, isso abre um pouco o apetite, ou você consegue comer vários pães, porque o pão, justamente por ele ser pobre em nutriente, pobre em proteína, e pela textura dele, pela consistência, por tudo que ele é um alimento que não vai te trazer saciedade, tá? Então, entenda que colocar o pão na sua alimentação, você vai colocar um alimento rico em energia e, ao mesmo tempo, você vai colocar um alimento que dá pouca saciedade, tá bom? Agora, vamos continuar examinando o pão. Entendemos já isso. Segundo ponto, o pão ele não vai te engordar automaticamente por ser o pão, tá? Nada faz isso, não tem nenhum alimento que só de consumir você engorda. O pão, ele só vai te trazer energia, assim como outros alimentos ricos em energia. E para você conseguir ganhar peso, ganhar gordura, você vai precisar de uma quantidade grande de energia na totalidade do seu dia. Então você pode comer pão e seu dia ter pouca energia, ou você pode comer pão e seu dia ter muita energia. Ou até você pode não comer pão e seu dia continuar com muita energia e você não vai conseguir emagrecer, né? Já recebi muitas mensagens de pessoas que falam: cortei açúcar e farinha e não emagreci, o que está acontecendo? É porque você cortou açúcar e farinha, mas sua energia continuou alta. Então, não é eliminar um alimento que vai te emagrecer ou adicionar um alimento que vai necessariamente te engordar, tá? Então, e aí a gente chega no outro ponto, que são pessoas que começam a falar: não, mas na verdade o pão é um veneno, o pão ele é inflamatório porque ele tem glúten. A Zilvane parece que é partidária um pouquinho dessa linha de pensamento, né? Porque ela comentou aqui: e o glúten inflamatório? Então não é uma questão de equilibrar e emagrecer.
Primeira coisa, Giovanni, que você precisa entender. A coisa que nos deixa mais inflamado é o sobrepeso. Se uma pessoa tem sobrepeso, tem excesso de gordura e não consome glúten, nem lactose, nem nada que você julgue inflamatório, mas tem sobrepeso, ela vai ser muito mais inflamada do que uma pessoa com baixo percentual de gordura, não importa o que essa outra pessoa coma, porque o maior fator para inflamação crônica é sobrepeso. Então, você está preocupada com inflamação? Esquece tudo e pense em quantidade de gordura corporal. Isso é o que mais influencia na inflamação, tá? Tem vários estudos sobre isso, que quando a pessoa perde gordura corporal, todos os níveis de inflamação crônica diminuem. E a inflamação crônica que é o maior problema. Vamos pensar o seguinte, inflamação crônica é aquela inflamação que você fica inflamada 24 horas por dia. Você comer alguma coisa e te inflamar é uma coisa que vem e vai, tá? É uma coisa aguda. E a maioria das coisas que são agudas no nosso organismo não são problemáticas. São coisas que vem e vai. Só para dar um exemplo extremo para vocês entenderem. Se alguém fumar um dia na vida e nunca mais fumar, ela provavelmente não vai ter nenhum problema de saúde por causa disso. Foi uma coisa aguda e uma fumada na vida não vai fazer ela desenvolver nenhum problema. Agora, se ela fumar todo dia, vai ser uma coisa crônica. E quando a pessoa está com sobrepeso, ela está com o corpo inflamado todos os dias, sem pausa. Isso só vai pausar quando ela perder gordura corporal. Então, quando a pessoa que está nesse estado de inflamação crônica fica preocupada com glúten, com não sei o que, ela está esquecendo do ponto principal. Ela está esquecendo que estar com sobrepeso é o que está fazendo ela ficar inflamada. E aí, justamente por desviar do mais importante, ela não foca no que importa e não melhora essa questão, tá? Então, está preocupada com inflamação? Tem que emagrecer. Segundo ponto. Mas o glúten ele é inflamatório. Para pessoas que não são celíacas, ou que não têm uma sensibilidade ao glúten, como que você sabe isso? Se você é aquela pessoa que come um pão, e sempre que você come pão fica com dor de cabeça, tem diarreia, passa mal, aparece coisa na pele ou coisa assim, isso é um sinal que você talvez tenha alguma sensibilidade ao glúten, tá? Agora, se você não tem sensibilidade ao glúten ou não é celíaco, o glúten em si não vai te fazer nenhum mal em especial, tá? Tanto que, se você trocar o pão de farinha de trigo por um pão de farinha de arroz que não tem glúten, dificilmente você vai ter qualquer melhoria de saúde, inclusive de marcadores inflamatórios. Porque a questão principal do pão é que ele traz muita energia e tem pouca saciedade. Então não é questão do glúten. Um dos erros mais comuns que eu vejo por aí são pessoas trocando eu cortei o glúten, agora eu como biscoito sem glúten, eu como macarrão sem glúten e pão sem glúten. A pessoa está com o mesmo peso, mesmo percentual de gordura, mesmo nível de inflamação no corpo. Por quê? Porque ela só tirou o glúten e manteve todo o restante. O que costuma acontecer na prática é que quando a pessoa tira o glúten e não substitui por essas outras coisas, ela está deixando de comer biscoito, está deixando de comer bolo, está deixando de comer pão, enfim, está deixando de comer alimentos que não são nutritivos, são ricos em energia e dão pouca saciedade. Aí se você trocar o pão por carne, salada, frutas, etc., é lógico que você vai melhorar a qualidade da sua dieta. Isso acho que ninguém tem dúvida, né? Só que a questão não é que você tirou o glúten, é que você tirou o bolo e você colocou a carne com salada. Agora, se você trocar o bolo pelo bolo sem glúten, não vai mudar praticamente nada, a não ser que você seja celíaca ou tenha essa sensibilidade ao glúten, e aí você vai perceber isso, tá? Mas o glúten em si, ele não tem algo especificamente inflamatório, tá? Inclusive eu recomendo para quem quer se inteirar mais sobre esse assunto, um livro chamado A Mentira do Glúten. Ele é muito interessante, mas aí já foge um pouco aqui do tema da nossa live de hoje, mas fica a dica, tá?
Vamos continuando aqui. Quando abre a nova turma do protocolo? Vai abrir no dia 30 de março, se eu não me engano. No dia que vai ter aula do Tudo Pode, o treinamento Tudo Pode, eu vou abrir a nova turma do protocolo e já em abril a gente vai começar, tá? Então, quem está interessado em entrar no desafio, fique de olho. Estão perguntando pão integral, os tipos de pão, é um dos temas que eu vou falar, os tipos de pão, eu já vou entrar nele daqui a pouco, tá? Se estiver gostando da live, aperta aqui o coraçãozinho ou o foguinho aqui no canto para ajudar o Instagram a compartilhar mais, tá? Então, resumindo, o pão é pobre em nutriente, pobre em saciedade, rico em energia, não é venenoso, não engorda automaticamente e não impede alguém de ter saúde. Isso que é o mais importante. A gente pode ter na nossa cabeça as nossas teorias. É impossível ser saudável comendo pão. Só que se você olhar a realidade do mundo, existem várias pessoas saudáveis que consomem pães. A maioria dos atletas do mundo consomem pão. Não sei se vocês já viram, eu já postei várias vezes, aquela senhora chamada Joan. É uma senhora que aos 60 anos mudou a alimentação, começou a treinar e agora ela está com mais de 70, está toda forte, está muito bem de saúde e o pão faz parte da alimentação dela. Então não dá para dizer que aquela senhora não é saudável. Então assim, a gente precisa furar nossa bolha e olhar para a realidade, né? E existem pessoas que comem pão e são saudáveis, isso é fato, é inegável isso. É difícil você provar que não, todas as pessoas do mundo que consomem pão não são saudáveis. As pessoas que têm bons hábitos de vida, uma boa alimentação e têm o pão no meio da alimentação boa delas, vai ser uma pessoa saudável. Então o pão não vai impedir você de ser saudável. O que vai impedir você de ser saudável são seus hábitos gerais e sua dieta no geral, tá? Se tiver uma dieta ruim com o pão, você não vai ser saudável. Agora, se tiver uma dieta muito boa e conseguir inserir o pão ali, isso não vai te impedir de ser saudável, tá? Terceiro ponto, então quer dizer que o pão faz bem, não faz bem? É como eu falei, inserir o pão não vai acrescentar necessariamente mais saúde para você, tá? Você está adicionando o pão porque você gosta. Então, muito cuidado para não se iludir com pegadinhas do tipo: eu estou comendo pão integral é saudável. Você está se iludindo. Eu estou comendo pão de fermentação natural, é um alimento super saudável. Você está se iludindo. Eu estou comendo um pão funcional, ele tem sementes de abóbora e não sei o que. Você está se iludindo. Todos esses tipos de pão são ricos em energia, pobres em saciedade. Então você está comendo porque você acha eles gostosos, por causa do sabor. E a partir disso, você vai tentar inserir no seu dia a dia. E aí talvez você não vai ter nenhum problema em comê-los. Só que, se você coloca na cabeça, não, mas esse pão aqui ele é saudável, isso costuma dificultar muito. Eu tenho várias seguidoras que não conseguem emagrecer porque elas ficam se dando essas desculpas do tipo: mas o pão que eu compro, a minha amiga que faz, ele é funcional porque ele tem uma sementinha. Continua sendo rico em energia. Se você está querendo realmente nutriente, não é o pão funcional, é a salada, é o legume, é a carne, é o ovo, é o peixe. Aí você vai encontrar nutriente. O pão você come porque é gostoso. A gente tem que admitir isso em primeiro lugar para facilitar a nossa inserção. Essa semana eu comi pão alguns dias e mostrei para vocês. Nenhum dia eu comi pão porque eu queria inserir nutriente do pão. Pão não é fonte de nutriente, tá? O pão ele pode ser encaixado em um dia nutritivo, em uma refeição nutritiva, mas ele em si não é fonte de nutriente. Muito cuidado com isso. Agora, por outro lado, inserir o pão pode ser uma ferramenta para melhorar a sua dieta no todo. Como assim? Às vezes você colocar o pão vai te ajudar a seguir melhor o resto. Você vai sentir que sua dieta está mais agradável, está mais fácil de seguir. Então você acaba tendo menos furadas, vamos dizer assim. Você consegue seguir mais o seu plano original. E você evita aqueles episódios, igual a Carla comentou aqui nessa live, que antes, quando ela fazia uma low carb super restrita, tinha dias que ela comia 1 quilo de pão.
E desde que ela adicionou um pouquinho por dia, ela parou com isso. Então, muitas vezes adicionar o pão vai te ajudar na aderência à dieta, no controle da dieta, né? Porque muita gente às vezes come o pão e desiste da dieta porque o pão era proibido e eu comi o pão, então eu acabei com a dieta, ou coisas do tipo, né? Então, inserir o pão e qualquer alimento que você goste, geralmente é importante para você conseguir seguir a dieta por mais tempo, para você não ficar pensando, queria comer pão, mas eu não posso porque eu estou de dieta. Quem pensa muito assim, uma hora vai abandonar a dieta para poder comer o pão. Ao invés de fazer isso, traga o pão para a sua dieta, que aí você não vai precisar sair da dieta para comer seu pão, né? Essa é a ideia que eu vou ensinar lá no Tudo Pode. Como você pode inserir qualquer alimento na sua dieta, isso vai te ajudar a ter mais resultado, porque você vai parar de ficar saindo e voltando, tendo grandes excessos. Quando você tem uma regularidade maior, você acaba tendo um resultado melhor, tá? E, como eu expliquei aqui, o pão não é nutritivo, o pão não dá muita saciedade. A ideia é que o pão não seja a base da sua dieta. Se você quer comer pão no café da manhã, no almoço, no jantar e no lanche, eu sei que tem gente que come pão em todas as refeições, vai ser difícil que você tenha uma dieta nutritiva. Essas pessoas que eu comentei que comem pão e são saudáveis, o pão não é a base da dieta delas. Elas têm uma dieta nutritiva e o pão é um dos componentes, mas não é o principal. Então, você come pão em 2, 3 refeições, talvez você está colocando o pão num papel meio incompatível para ele, para uma dieta saudável. O pão não pode ser o protagonista de uma dieta ou uma das coisas mais presentes ali, tá? Dá pra gente encaixar, mas ele é um complemento. Você tem ali uma boa dieta e o pão entra depois, ele é encaixado, né? Essa que é a ideia. Deixa eu ler alguns comentários aqui rapidinho. Vou falar mais dos tipos de pão daqui a pouco, mas já falei um pouco. Amo pão francês com omelete de albumina. É uma boa opção, tá? Eu vou falar depois de como inserir na prática, mas é uma boa opção. Você fazer omelete de albumina com pão, fica equilibrado. A Neiva falou, eu só não sei usar o Fat Secret. Olha, o Fat Secret, que é um aplicativo onde você pode anotar a sua alimentação, ele ajuda muito na aplicação do PE para você ter uma margem de erro menor. Ajuda muito a aumentar a sua consciência das suas escolhas. E quem entrar na próxima turma do protocolo PE vai ganhar de bônus o guia completo do Fat Secret, que eu mesmo gravei ensinando como usar o Fat Secret para o PE. Então fica de olho na abertura da próxima turma do protocolo, que assistindo aquele guia vai te ajudar bastante. A Noeli falou, não sei mais o que comer, não consigo emagrecer. Noeli, se você não sabe o que comer, é assim, meio que impossível que você consiga emagrecer. Porque para conseguir emagrecer, você tem que saber comer. É igual você falar, não consigo andar de bicicleta, não sei como pedalar. É claro que você não consegue. Porque, eu não consigo dirigir porque eu não sei trocar a marcha do carro. É claro que você não consegue. São coisas básicas, tá? Para emagrecer, o primeiro passo, o mais básico de todos, é saber o que comer. Então, acho que você pode até ficar tranquilo e pensar, é claro que eu não consigo emagrecer, eu não sei o que comer. Como que poderia ser diferente? Então, continua seguindo meu conteúdo aqui. Aprende sobre relação proteína-energia, tá? E a sugestão que eu te dou a partir de agora, para você já começar a aplicar, você pode aplicar na sua próxima refeição. Tenta comer mais proteína do que você come hoje. Então aumenta a quantidade de carne, a quantidade de peixe, a quantidade de ovo. Aumenta a ingestão de alimentos ricos em proteína. Se inscreve no Tudo Pode, que eu vou falar um pouco sobre o PE lá. Se inscreve no grupo de aviso de live, que vai te ajudar muito. E fica de olho no próximo desafio protocolo PE, porque quem faz ali realmente aprende o que comer, tá?
Última pergunta que eu vou falar aqui antes de recomeçar. A Zilvane falou: e os falsos magros? Exatamente, os falsos magros, eles são falsos magros. Eles não são pessoas magras. Elas são pessoas que têm um percentual de gordura alto, apesar de talvez ter o peso normal, supostamente normal dentro do IMC. O que o falso magro tem? Muita gordura e pouco músculo. A mesma coisa que uma pessoa obesa. Então, o que o falso magro tem que fazer? Diminuir a gordura e aumentar a massa muscular. Então, e se o falso magro tirar o glúten? Não vai mudar nada, vai continuar inflamado. Por quê? Porque tem um percentual de gordura alto e um percentual de massa muscular baixo, tá? Então, tem até estudos mostrando. Tem um estudo sobre diabéticos tipo 2 com peso normal. Nesse estudo eles conseguiram reverter o diabetes dessas pessoas. Como? Fazendo elas emagrecerem. Ah, mas elas já tinham o peso normal. Não importa. Tinha o peso dentro do IMC, mas um percentual de gordura alto. A solução é diminuir o percentual de gordura, tá? Bom, vamos então para duas coisas: tipos de pães e como inserir. A gente tem 3 tipos. Vamos dizer, temos vários tipos. Tem pão francês, tem pão de forma. Dentro do pão de forma hoje a gente encontra 50 tipos lá no mercado. Tem integral, com canela, com noz, com não sei o que, supostamente lá de fermentação natural. Tem os pães artesanais. Tem muitas variações de pães. E muitas pessoas acham que eu vou começar a usar o integral, vai fazer muita diferença na minha alimentação. E não vai. Se você olhar a tabela nutricional do pão branco e do pão de integral, o que você vai descobrir? Quantidade de carboidrato é muito parecida e talvez o integral tenha um pouquinho mais de fibra, mas não é uma coisa tão significativa quanto parece, né? Nossa, o integral tem muito mais fibras, mas você vai ver que tem 1 ou 2 gramas a mais de fibras na porção. Não é assim uma coisa que, nossa, faz muita diferença. Como eu falei, a gente consome o pão que a gente acha gostoso. Se você achar o integral mais gostoso, ótimo. Agora, se você acha o integral ruim, mas consome ele porque você acha que é o mais saudável, isso não faz sentido. Porque adicionar o pão integral não vai tornar a sua dieta mais saudável. Você está comendo supostamente porque você acha aquilo gostoso. Agora, você não acha ele gostoso e ele também não está trazendo nutrientes, qual o sentido de consumir o integral? Nenhum. Então, coloca o pão que você mais gosta e você controla pela quantidade. Já vou entrar nesse ponto, tá? Mas a questão é, o tipo do pão não vai importar muito. Eu prefiro o artesanal, eu gosto mais do de fermentação natural. Assim, o de fermentação natural, ele pode ser um pouquinho melhor do que o tradicional. Mas, de novo, às vezes é até um erro você fica achando que esse é muito melhor. Vou dar um exemplo. Tem gente que acha que usar o açúcar de coco é muito melhor que o açúcar branco. E aí o que a pessoa faz? Antes ela usava 1 colher de açúcar. Agora que ela usa o açúcar de coco, ela usa 3, porque o açúcar de coco é mais nutritivo e não sei mais o que. No final ela está aumentando a ingestão dela de açúcar, aumentando a ingestão de carboidrato, e isso só está prejudicando a saúde dela com essa troca para o suposto açúcar melhor. Então tem gente que eu não consumo mais esses pães industrializados. Ela aumenta o consumo de pão de fermentação natural, aumenta o consumo de pão funcional, seja lá o que seja isso, né? Mas é importante você ter esse discernimento, que o que importa vai ser a quantidade desse pão e não o tipo, tá? Em relação, o que a gente tem que olhar principalmente? A gente tem que olhar quanto de carboidrato vai ter nessa quantidade de pão que a gente vai comer. Não tem jeito, pessoal. Se você quer adicionar tudo o que você gosta na sua dieta, você vai ter que sair da superficialidade. O que é ser superficial? Ser superficial é isso pode, isso não pode. Isso é o nível mais básico, né? O jardim de infância. Mas se você quer inserir tudo, é igual a gente fala para uma criança: isso pode, isso não pode. Quando a criança se torna um adulto, ela faz as escolhas dela. Não é proibido sair à noite de carro. Ela pode julgar se vale a pena ou não sair à noite de carro. Não é proibido falar com uma pessoa na rua.
Quando você é adulto, você vai julgar se vale a pena ou não falar. Às vezes vai valer, às vezes não vai valer. Só que aí a gente precisa crescer, né? Para sair dessa criança que faz pode e não pode, para um adulto que toma as decisões. E a gente precisa de informação para tomar essas decisões. Então, se você quiser sair do pão pode ou pão não pode, você vai ter que entender melhor como funciona. E uma das coisas que você vai ter que fazer é, nessa quantidade de pão que eu vou comer aqui, tem quanto de carboidrato mais ou menos? Vou comer um pão francês, quanto de carboidrato vai ter? Vou comer uma fatia de pão de forma. Vou comer um pedaço de pão de fermentação natural. O mais importante é a quantidade de carboidrato que você vai ter ali. Porque aí você sabe mais ou menos quanto de energia você está trazendo com aquele alimento. Então isso não tem como fugir. E outro ponto para você levar em consideração é o controle que você vai ter com determinado tipo de pão, né? Vamos supor que você gosta muito do pão francês, só que você também gosta do pão de forma. Porém, você descobre que quando você compra um saco de pão francês, é muito difícil para você comer só um. Você come 2, 3, 4. O que isso significa? Que talvez para você, no dia a dia, é complicado ter o pão francês como uma opção ali de café da manhã. Porque você não vai conseguir se ater ao seu plano e você vai acabar exagerando na quantidade de energia. Porque você vai comer vários pães. E aí você tem duas escolhas. Usar o pão de forma ou deixar para comer o pão francês de vez em quando. Porque se de vez em quando você comer 3 pães, não vai ter problema. Agora, se você comer 3 pães no café da manhã todos os dias, aí vai ser um problema maior, tá? Então, você tem que analisar a quantidade de carboidrato e qual que é o seu controle, né? Qual que é a quantidade que você vai comer daquilo. Porque, esse pão tem pouco carboidrato. Se você comer 10, você vai ter ingerido bastante carboidrato, tá? E temos aí 3 cenários principais de inserção de pão. O primeiro é aquela pessoa que quer inserir o pão esporadicamente. Ou seja, é uma pessoa que às vezes vai num restaurante italiano e lá tem um pão de acompanhamento do prato. Ela vai lá e come. Ela costuma ir no restaurante uma vez a cada 2 meses. Ela não entra em pânico porque apareceu um pão no prato dela. Ela come porque ela acha gostoso, é um pão diferente, ela acha que vale a pena. A própria doutora Ana Marta, muitas pessoas aqui seguem ela fala de intestino e tal. Ela mostra que tem um restaurante que ela vai, se eu não me engano, é até o Madeiro. Não sei se estou me enganando, mas ela acaba comendo pão quando ela vai lá. Então ela é nesse caso aqui, que ela faz uma exceção esporádica de pão, né? E essa exceção esporádica, ela não tem uma data certa. Pode ser que você fique 6 meses sem comer pão, pode ser que você coma 2 vezes num mês e depois você não come mais, porque isso depende muito mais dos eventos que você passar, né? Ir a um restaurante diferente, uma festa, uma viagem, um evento. Então você deixa para comer o pão nessas ocasiões especiais. Caso isso seja muito frequente para você, toda semana você vai num restaurante que tem pão, aí você já entra em outra categoria que não é exceção esporádica, é mais uma exceção semanal. Ou seja, você vai colocar o pão no seu final de semana, você vai colocar o pão no restaurante que você sempre vai no mesmo que tem o pão, ou você gosta de comer um sanduíche todo final de semana. E aí o que muda desses 2 tipos de exceção? A pessoa que faz a exceção esporádica, ela tem pouquíssima coisa a se preocupar. A cada 3 meses ela vai ter contato com o pão, mesmo que ela coma uma quantidade um pouquinho exagerada, é uma coisa pouco frequente, né? Então quanto menor a frequência, por exemplo, a pessoa só come pão no Natal. Mesmo que ela comer muito pão nesse dia, não vai ter problema, é uma vez no ano, tá? Contanto que no dia seguinte ela consiga retornar ao habitual dela, né? Que aí já vão ser 2 dias, 3 dias, 4 dias. Agora, quanto menor a frequência que você come, menos importa o que você está fazendo, tá? É meio que eu faço com o brigadeiro. Vocês sabem que eu gosto muito de brigadeiro. Acho que talvez seja meu doce favorito. Eu não tenho ele aqui em casa,
mas como eu falo, sempre aparece na minha vida, né? Você vive numa cidade grande aqui no Brasil, essas coisas aparecem. Então eu fui no hotel há umas semanas atrás, tinha brigadeiro lá de sobremesa, fui lá e comi vários. No meu aniversário, em fevereiro, ganhei uma caixinha de brigadeiro, comi tudo. Então são coisas que aparecem de vez em quando na minha vida, e quando vem eu como mesmo e não me importo com nada, porque eu gosto muito de brigadeiro, eu aproveito o momento, não sinto culpa e eu sei que é uma coisa esporádica, né? Talvez eu coma, sei lá, 4, 5 vezes por ano brigadeiro, não é uma coisa que eu precise me preocupar. Se eu fosse comer brigadeiro todos os dias, aí eu teria que ter um grande controle e atenção. Talvez eu teria que calcular no aplicativo como inserir esse brigadeiro. Vai ter que ser 1 ou 2 por dia. Mas como a frequência é baixa, eu não preciso me preocupar com nada disso, tá? Agora, só para dar um exemplo para vocês. Tem alimentos com mais energia que fazem parte até do meu dia a dia. Por exemplo, pasta de amendoim. Pasta de amendoim é uma opção para o meu shake de vez em quando. Ou dependendo da época, quase todo dia. Como eu sei que a pasta de amendoim é um alimento rico em energia, tem que ser uma quantidade controlada. Eu não coloco quantidades ilimitadas de pasta de amendoim, tá? Como é um negócio que tem alta frequência, tem que ter um controle maior. Agora, quem faz exceção semanal, como no final de semana, como no restaurante do final de semana, peço sempre um sanduíche. É meio que um meio termo disso, né? Um meio termo entre não é a frequência diária, mas também não é tão esporádico assim. E aí vai muito do seu bom senso. Você pode sim depender, por exemplo, igual a Carla falou no começo da live, de vez em quando eu comi 1 quilo de pão. Se você comer 1 quilo de pão todo sábado, essa é uma quantidade que pode te atrapalhar sim. É muita coisa para essa frequência, tá? Agora, se você comer, sei lá, 3 pães no café da manhã de sábado, é uma coisa. Se você pensar que são 3 pães por semana, já não é tanta coisa assim. É muito para o consumo diário, para o semanal nem tanto. Então, você tem que ter uma atenção, mas não precisa ser uma super atenção, né? Se você deixar no consumo semanal. E tem o consumo diário, a pessoa quer comer pão todo dia. Aí é outra história. Aí você vai ter que entender quanto de carboidrato está vindo do pedaço do pão. Você vai ter que entender melhor quanto de energia você está comendo nas outras refeições. O que você está colocando de acompanhamento desse pão. Aí você tem que olhar realmente de uma forma mais analítica, mais cuidadosa, mais detalhista, para você conseguir inserir o pão e ainda assim emagrecer, né? Se fosse só inserir o pão, insere de qualquer jeito. Mas se você quer inserir o pão, continuar emagrecendo, ficando mais saudável, você vai ter que ter mais cuidado. O que eu recomendo, né, para inserir o pão? Eu vou dar uma regra geral, assim como eu dei nas outras lives, que talvez possa facilitar o seu consumo, mas não é um dogma, não quer dizer que você não pode consumir mais do que isso. Mas para facilitar, se você tentar limitar o consumo de pão a 30 gramas de carboidrato no dia, já está ótimo, tá? Ou seja, vou consumir o pão, mas não vou passar de 30 gramas de carboidrato de pão por dia. Fazendo isso, você já controla esse consumo de pão a 30 gramas de carboidrato no dia, tá? Uma regra geral, para facilitar, para quem está com muita dúvida, pode usar isso que dificilmente vai dar tanto problema. Agora, é claro, você tem que estar de olho com o restante do consumo de energia no dia. Se você come 30 gramas de carboidrato de pão, mas depois você come uma banana de sobremesa, já são 60 gramas de carboidrato. No almoço, você gosta de comer arroz com farofa. No lanche da tarde, você come outra banana. No jantar, você vai comer outro alimento rico em carboidrato. Aí não vai dar certo. Só que você vê que não é necessariamente por causa do pão. É porque o seu dia como um todo tem várias fontes de carboidrato. E aí a energia acaba ficando alta, tá? E além dessa quantidade de carboidrato, uma coisa que eu recomendo demais que vocês façam, que vai fazer toda a diferença,
Se eu vou colocar o pão, o restante dessa minha refeição tem que ser nutritiva. Então, você vai tentar colocar uma fonte de proteína junto desse pão. Então, por exemplo, colocar pão com manteiga, eu acho uma péssima ideia pro dia a dia. Dá para encaixar? Tudo dá para encaixar. Dependendo do seu grau de conhecimento, do seu grau de autonomia, tudo que você pode imaginar dá para encaixar. Agora, para a maioria das pessoas que ainda não desenvolveu tanto essa autonomia, esse conhecimento, ou simplesmente que não querem ter uma alimentação tão complicada, que você tem que pensar em tantos detalhes, porque você quer inserir alimentos que não dão saciedade, não são nutritivos, pão com manteiga ser uma opção de refeição acaba sendo muito difícil. Por quê? Porque é uma refeição extremamente rica em energia. Você tem o carboidrato do pão, a gordura da manteiga. É uma refeição que, apesar de ser muito calórica, dá pouquíssima saciedade. Então você vai comer o pão com manteiga e talvez no meio da manhã já tenha fome de novo. Então fica difícil você querer colocar um pão com manteiga no seu dia a dia. É difícil. Agora, se você quiser colocar um pão com queijo cottage, um pão com peito de frango desfiado, fazer um sanduíche com um patê de creme de ricota light com atum, o peito de frango desfiado, ou igual esqueci o nome dela, uma pessoa que comentou, ela faz um omelete de albumina e recheia o pão francês com isso. É uma opção. Então, vai colocar o pão, pensa em colocar uma refeição nutritiva. Um dos exemplos que eu dei essa semana foi isso. Eu fiz uma sopa proteica, e aí eu coloquei uma fatia de pão para comer junto. Então eu peguei uma refeição nutritiva e adicionei o pão. Ou você pode comer seu prato e, por exemplo, uma salada que tem carne, salada e crouton, que é aquela torradinha. Ou até uma carne, legumes e um pão de acompanhamento, né? São opções, mas se você conseguir ter uma refeição nutritiva e adicionar o pão nessa refeição nutritiva, talvez o melhor seja até o caminho inverso. Você primeiro pensa numa refeição nutritiva, uma vez que já está ali a refeição nutritiva, aí você adiciona o pão, né? Essa que é a ideia, até pensando no seu dia. Você tem um dia nutritivo, aí você pensa como adicionar o pão. E é claro, se você souber usar a relação proteína-energia, souber usar o PE, fica muito fácil de adicionar qualquer alimento. Quando você domina o PE, você vê que essas coisas são possíveis, tá? Deixa eu dar um gole d'água aqui. Vou responder algumas perguntas e aí eu vou para a parte final da live. Eu vou falar ainda sobre os erros que as pessoas cometem na inserção do pão e outras coisas importantes. A Rose comentou: eu perdi peso e perdi 2 do que tinha. Quando você perde peso, você tem vários benefícios na saúde, né? Por isso que o foco principal tem que ser perder o excesso de gordura. A Rosângela comentou: dependendo do que eu como, eu tenho dores de cabeça. Aí o principal é você identificar o que te causa isso, e aí é um sinal que esses alimentos não te fazem bem. A Francinalva falou: eu tenho sensibilidade ao glúten, então realmente vale a pena limitar o consumo de alimentos com glúten. Talvez você possa consumir esporadicamente se você achar que vale a pena, ou você pode não consumir nunca. Não faz falta para ninguém deixar de consumir glúten, porque quando você deixa de consumir glúten, você está deixando de comer o quê? Pão, biscoito, macarrão, etc. Tá? Felipe, eu tenho um exame para fazer e para descartar doença celíaca. Tenho que comer glúten até o dia do exame. Entre aveia e pão, qual me indicaria? Lembrando que não sou fã do pão. Se entre aveia e pão, você está me colocando 2 opções, aveia e pão, e você me diz: não sou fã do pão. Bom, então consome aveia. Eu acho que isso é uma decisão, Cláudia, que não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Você vai comer por um período curto de tempo alguns alimentos aí que tem alguma coisa de glúten, sendo que a aveia tem no máximo traços de glúten, tá? É uma quantidade muito pequena.
Se você prefere aveia, come aveia, sim, não sei. E outros alimentos com glúten são macarrão, torrada, esse tipo de coisa. A Valéria mandou mensagem aqui: bom dia, Felipe, aprendendo muito com P, não estou comendo mais pão todos os dias, mas eu amo pão francês sem miolo, aí adicionei ovos e ricota light. Ótimo, Valéria. Inclusive a Valéria, eu vou fazer uma live com ela amanhã, 8 da noite, vou fazer uma live com a Valéria. A Valéria foi aluna do protocolo P da turma desse ano e ela teve um resultado completamente fora da curva. Desde que ela fez o protocolo P, passado um mês, ela já perdeu 7,2 kg. Fiquei curioso para saber como que foi isso. A gente vai conversar. Talvez tenha sido a pessoa que mais perdeu peso num mês, que eu me lembre. Ou uma das que mais perdeu, né? 7,2 kg num mês é muito fora da curva. E ela vai contar pra gente a história dela. Vai ser bem interessante amanhã às 8 horas. Olá, a Valéria falou: quase não coloco mais no Fat Secret, já estou sabendo. Isso é o que acontece quando você anota a sua alimentação por um tempo, você vai aprendendo e aí você vai evoluindo seu conhecimento e você não precisa mais do Fat Secret. Ou tem gente que prefere continuar, tem gente que acha que não precisa usar, mas você vai aprendendo. A Eliana falou: ultimamente eu estou conseguindo maneirar, mas tenho muita dificuldade quando comia, disparava a comer. Agora estou mudando minha mente com disciplina. Então, Eliana, geralmente o que a gente tem que trabalhar é o conhecimento, né? Muitas vezes a pessoa dispara a comer porque ela acha que o negócio é proibido, ela acha que saiu da dieta, então vai aproveitar. Então a gente tem que trabalhar essa questão do conhecimento, da culpa e trabalhar o nosso ambiente. Por exemplo, se você tem dificuldade de ter controle com pão, compra um pão. Se tem dificuldade de ter controle com o bolo, compra uma fatia de bolo. Se tem dificuldade de controle com o brigadeiro, diminui a frequência, deixa para comer de vez em quando. Então existem várias estratégias para a gente utilizar, além de simplesmente achar que tem que comer e ficar ali meditando e não comer mais. Isso geralmente não vai funcionar muito, tem que ter estratégia. Bom, vamos lá para a parte dos erros, né? Quais são os erros mais comuns no consumo de pão? Primeiro erro, ter essa ideia fixa na cabeça que o pão é proibido. Isso acaba te deixando com mais vontade de pão, e quando você come pão, você acaba tendo um descontrole maior. Afinal, você está comendo uma coisa proibida, que você não deveria comer e tudo mais. E aí você quer aproveitar esse momento proibido, porque ele é proibido, logo você não vai mais poder comer. Então você quer comer muito. Então essa ideia que o pão é proibido ou que ele é um grande demônio aí acaba atrapalhando você a ter uma relação minimamente saudável com os alimentos, né? Com o pão nesse caso específico. O segundo erro é essa questão de achar que algum tipo de pão é mais nutritivo e tal, e aí você acaba comendo mais dele. Não é por aí. E o terceiro erro é de você inserir o pão em refeições sem proteína. Então você come pão com manteiga, pão com requeijão, e acaba tendo uma refeição muito rica em energia, pobre em proteína. Agora, se você mudar sua mentalidade em relação ao pão, adicionar ele com proteína, entender para você qual que é o melhor caso, comer no final de semana, comer diariamente, comer esporadicamente, ou não comer nunca porque o pão é um alimento que não te atrai, você simplesmente não acha tão gostoso, ou você acha que vale a pena comer outras coisas, não tem problema também, tá? De repente você tem sensibilidade a glúten, você pode aplicar o que eu estou falando a um pão alternativo, ou qualquer coisa assim, tá? E um erro que acontece também é às vezes a pessoa trocar o pão de farinha de trigo por pão de farinha de amêndoa ou qualquer
pão low carb desse tipo que seja tão calórico quanto. Você só está diminuindo o carboidrato e aumentando a ingestão de gordura. Então é meio 6 por meia dúzia. Muita gente comete esse erro também, acha que pode comer o pão low carb à vontade e não é bem por aí. O pão que dá para comer realmente em quantidades boas, maiores, seria pães proteicos. Então tem pão de clara de ovo, pão de frango. Esse tipo de pão, aí sim, você vai estar ingerindo bastante proteína, tá? Deixando mais um aviso aqui depois de toda a live eu faço um material complementar para ajudar na implementação. Eu já fiz o de frutas, o de lácteos. Só recebe quem está no grupo de aviso de live. Se vocês ainda não estão, me mandem uma mensagem assim que acabar a live para eu incluir vocês. Falar, eu quero entrar, aí eu vou te passar o link. Essa semana vou abrir inscrição para a próxima turma do Protocolo PE. Você já pode entrar na lista de espera para aprender como inserir todos os alimentos, como usar a relação proteína-energia, como conseguir emagrecer. Aparece amanhã na live das 8 da noite com a Valéria, que aí ela vai contar como foi o Protocolo P para ela. Teve esse resultado excepcional aí de perder 7 quilos no mês. Então, você vê como que é o desafio. É bem diferente dos outros desafios que tem por aí. Eu não passo só uma lista de alimentos, eu ensino você a comer. E eu acompanho você ali, tem aulas para você assistir, tem lives, enfim. Tem muita coisa bacana. Quinta-feira vai ter um treinamento especial chamado Tudo Pode. É gratuito, basta se inscrever. Tá o link lá no meu perfil. Se você não achar, me manda um direct, tá? Se inscreve no Tudo Pode que vai te ajudar muito. Agora eu vou ler as mensagens aqui. Podem mandar as dúvidas, vamos lá. A Dedeia falou: eu aprendi a inserir tudo que gosto com o PE e estou muito satisfeita. A Dedeia aprendeu a relação proteína-energia, estudou e agora ela consegue adicionar tudo que ela gosta. E por isso ela não tem motivo para sair da dieta, né? Porque ela consegue adicionar tudo que ela gosta. A Halete comentou: podia estar tendo mais resultado, mas o vício do pão é triste. Então, Halete, reflete sobre essa live que eu fiz hoje. E o seu erro não é o vício no pão, é não estar sabendo inserir. E até achar que é viciado em pão, provavelmente você também pensa que não deveria estar comendo pão, que o pão é proibido. Isso deve te levar até comer mais. Mas assim, você já perdeu muito peso, mais de 10 quilos, né? Nem lembro quanto você já perdeu, mas foi bastante. Não diminua seu resultado, você está no caminho e você vai ajustando aos poucos. Felipe, e o bolo pode ser assim também, inserir na semana? Então, Flávia, vai depender do tamanho do bolo, da quantidade do bolo e do restante da sua alimentação. Mas sim, é possível você comer uma fatia de bolo por semana. Totalmente possível. Agora, se comer 3, 4 fatias de um bolo extremamente calórico é outra coisa, né? Mas dá para inserir sim. A Drica comentou que tem diversas questões intestinais aqui. O protocolo P pode me ajudar? Então, Drica, o que você tem que entender em primeiro lugar é que todas essas condições juntas aí, você vai precisar de um tratamento além do alimentar, né, para melhorar isso. Então você vai ter que ir numa gastro, indico a doutora Ana Marta, ela vai dar ali as linhas gerais do seu tratamento. O que o protocolo P vai te ajudar a melhorar a sua relação proteína-energia, te ajudar a melhorar a sua composição corporal. Eu não sei se você tem sobrepeso, mas emagrecer certamente ajuda em praticamente qualquer questão aí. Se a sua alimentação é muito pobre atualmente, comendo muitos alimentos processados, alimentos ricos em energia, certamente mudar para a relação proteína-energia ou aplicar a relação proteína-energia vai te ajudar nisso. Agora, não é um desafio voltado especificamente para tratar doenças intestinais específicas. Aí o ideal é que você faça com um profissional, tá? Meu café da manhã é queijo cottage, atum, ovo, tomate, cereja, orégano, torrado, café preto. Ótimo café da manhã.
Conheço pessoa magra com gordura no fígado. Aí a gente volta à velha questão. Talvez eu não considere essa pessoa magra. Ela é magra? Será que a barriga dela é lisa? Você vê o tanquinho na barriga dela? Ou ela tem uma barriga bem retinha? Ela tem uma boa quantidade de massa muscular? Ela não tem um percentual alto de gordura? Ou você diz que ela é magra porque ela tem um peso supostamente compatível? E uma pessoa de boa composição corporal pode ter a esteatose hepática alcoólica, porque aí tem relação com o consumo de álcool, né? Não com acúmulo de gordura. A Eliana falou: não tem nada melhor que um pão francês cheio de miolo. Então, Eliana, sabe que eu já recebi muitas mensagens de pessoas que falam que não gostam do miolo do pão. Eu também não conhecia, mas existe. Obrigada a Carla que comprou um selinho. Muito obrigado pelo apoio, agradeço muito. Oi Felipe, o pão de queijo vale a mesma regra do pão? Sim, vale a mesma regra do pão. Inclusive eu estou tentando marcar uma live com uma aluna minha que emagreceu comendo pão de queijo todo dia. Ia ser muito bacana se eu conseguir marcar essa live com ela. É a mesma regra para o pão de queijo. Felipe, eu passei a minha vida inteira não comendo as coisas que eu gostava para emagrecer e nunca consegui. Agora eu aprendi, como tudo que eu gosto em pequenas quantidades, estou me sentindo melhor. Pois é aquela coisa, às vezes você bota na cabeça que se não emagrece por causa de tais alimentos, sendo que o problema é a quantidade de energia e a quantidade de proteína que você está comendo. Você tem que melhorar a sua relação proteína-energia. É isso que vai te fazer emagrecer, e não ficar achando que tem que proibir isso ou aquilo. Não deixa de entrar ali no Tudo Pode que você vai adorar, Rivanda. Trocar pão por tapioca com coco é trocar 6 por meia dúzia? Com certeza. É trocar 6 por meia dúzia. E tapioca com coco, você está adicionando energia com energia, né? Então sim, seria um pão com manteiga, a tapioca com coco. Então não é uma boa opção para emagrecimento, é uma refeição aí pobre em nutriente, pobre em saciedade. Eu tentaria adicionar uma proteína aí, ou usaria tapioca com coco como uma sobremesa. Você pode usar como uma sobremesa aí para você, mas não é uma fonte de nutrição, né? Eu não gosto de lanche gorduroso ou fritura porque eu não gosto. Como muita fruta, prefiro proteína magra. Será que eu estou fazendo errado? Não, você pode emagrecer comendo fruta, proteína magra, legumes. É uma alimentação bem nutritiva, tá? Quando você aprende o PE, você vê que não tem uma maneira exata de comer. Você vai adaptando as suas necessidades. Contanto que você esteja seguindo o PE, você pode comer fruta, pode não comer fruta, pode comer mais gordura, mais carboidrato, enfim, vai depender da sua preferência pessoal. Eu como uma vez por semana, mas sem um miolo. Se você prefere comer assim, sem problema. E se eu comer pão com uma quantidade de energia? Então, se você comer um pão com manteiga, um pão com requeijão, você vai estar adicionando muita energia. Não vai ser uma coisa interessante para o seu emagrecimento. Agora, mas pão com manteiga é meu alimento favorito da vida. Aí você coloca como uma exceção, né? Sei lá, um pão com manteiga no final de semana, ou uma coisa até esporádica. Aí você deixa como exceção. Não tem nada que você não possa consumir nunca. O pessoal está colocando aqui como que faz, como que eles inserem. A tapioca é igual ao pão? Sim, é muito parecido. Tapioca tem muito carboidrato? Sim. A tapioca é praticamente só carboidrato, tá? Então trocar o pão pela tapioca é uma troca de 6 por meia dúzia mesmo, porque ambos têm uma quantidade parecida de carboidrato. Se eu comer tapioca com ovos e queijo é uma boa opção?
Assim, sempre que a gente pensa em boa opção, você tem que comparar com o que você comia antes. Se você trocar pão com manteiga por tapioca com ovos e queijo, é uma opção melhor. Agora, tapioca com ovos e queijo vai ser uma refeição com mais energia do que proteína, tá? Daria para melhorar, de repente colocar um frango desfiado, um atum, ou colocar mais claras de ovo, ou um queijo cottage, né? Um queijo com uma boa relação proteína-energia. Enfim, mas ao invés de ficar pensando em é boa ou não é boa, você tem que comparar com a sua opção anterior e ver no seu dia como um todo como ela se encaixa. Para mim, macarrão é pior do que pão para subir a glicose. Vai depender da quantidade que você come, né? E, enfim, mas só para pessoas diabéticas é mais relevante essa questão do aumento da glicose. O que você me diz sobre o farelo de trigo? O farelo de trigo ele também é uma fonte de carboidrato, tá? Uma fonte de energia. Se você quer consumir o farelo de trigo, você tem que diminuir as outras fontes de energia para conseguir emagrecer, né? Para você fazer esse balanço do seu dia. Não diria para alguém consuma farelo de trigo para ficar mais saudável, não, longe disso. Agora, se você me diz que não, só o farelo de trigo melhora o meu intestino, não sei se é verdade, mas se ele te causa esse bem específico, você pode inserir e você equilibra o resto da alimentação. Bom dia, eu faço quase tudo que eu como, faço meu próprio pão, farinha integral, aveia, chia, linhaça batida, açúcar mascavo, azeite, fica muito gostoso. Sem dúvida deve ficar muito gostoso, Leisa. A questão é, por mais que você faça um pão de farinha integral, aveia, chia, linhaça, açúcar, azeite, etc., ele vai ser rico em energia, tá? Certamente fica bom. Você pode inserir isso, mas não se iluda que isso é algo nutritivo, tá? É um alimento aí bem rico em energia e deve ser fácil de comer muito. Dá para encaixar, só muito cuidado com essa questão da ilusão de que eu fiz então é bom. Não é bem por aí, tá? A Cristiane falou, tomo cerveja uma vez por semana, tomo várias. Então, Cristiane, aí você tem que ver se esse várias é o suficiente para te atrapalhar ou não. Você está conseguindo emagrecer, não está? Se você não estiver conseguindo emagrecer, é sinal que ou você vai ter que diminuir a cerveja ou você vai ter que melhorar a alimentação no resto da sua semana. Tem uma receita de pão proteico pra gente? Tenho. Eu tenho no meu perfil, se você olhar a parte de guias ali no meu perfil, tem lá receitas proteicas e tem uma receita de pão de frango lá. Mas se você não achar, é só me mandar um direct que eu te passo. Como pão com ovos, psyllium e whey, 3 ingredientes. Esse é um pão proteico. Pessoal, quem quiser entrar tanto na lista de espera do protocolo como no grupo de aviso de lives, tem que mandar um direct, tá? Depois que acabar a live, você me manda uma mensagem. O Jonas comprou um selo, mais uma vez, muito obrigado, Jonas, pelo selo, pelo apoio. Meu marido estava pré-diabético, começou a comer o pão proteico, pão de frango e bolo proteico, perdeu 7 quilos, já baixou o açúcar de 120 gramas para 97, a glicada está em 5,4. Poxa, que legal, Dedé, é isso, tá pré-diabético, aumenta a proteína, diminui a energia que você reverte isso. Parabéns aí pro seu marido e para você por ter introduzido isso na vida dele. Sobre o pão de queijo, pode trocar pelo pão francês esporadicamente? Pode, é o que eu falei, foca na quantidade de carboidrato que você vai comer nessa refeição, tá? 30 gramas de carboidrato, seja pão francês, seja pão de queijo, dá para colocar ali. Olha lá, Ralete falou, perdi 15 quilos, continua minha alimentação PE. Boa, Ralete, continua nessa. Beth Garcia, meu problema é que como muito pouco. Beth, eu tenho até um post sobre isso, mas assim, ninguém engorda ou deixa de emagrecer por comer muito pouco.
se você não está conseguindo emagrecer é porque você come muita energia para o seu corpo. O que acontece é que as pessoas consomem comer pouco com comer muita caloria. Às vezes o comer pouco da pessoa, eu como uma torradinha, eu como um biscoitinho, eu nem janto, nem almoço, só faço um lanche. Muitas vezes esse lanche tem o dobro de calorias do que se você jantasse ou comesse de verdade, tá? Então o seu problema não é que você come pouco, é que você está consumindo muita caloria, muita energia. Você tem que olhar em melhorar a qualidade da alimentação, tá? Comer pouco não engorda, é só você olhar uma pessoa que passa fome. Ela não está ganhando peso, porque ela está comendo pouco mesmo. Então ela vai emagrecendo até definhar se realmente comer muito pouco. Então não, se você não está emagrecendo, não é por comer pouco, tá? Eu tenho um post chamado "Você não engordou por comer pouco", que eu mostro lá que, por exemplo, comer 5 ovos é menos do que comer 2 pães com manteiga. Só que é uma percepção que a gente não costuma ter, né? Então vale a pena começar a reparar na composição do que você come. Esquece um pouco essa coisa de quantidade e olha a composição. Aí você vai descobrir que na verdade você acaba comendo uma quantidade até que alta de energia no dia. Como o pão entra para o diabético? Então, Ercília, se você for diabético tipo 2, não estou falando de pré-diabético, não estou falando de resistente à insulina, você vai ter que testar quanto de quantidade de carboidrato vindo do pão você consegue inserir na sua alimentação, né? O ideal é que você coloque junto de uma fonte de proteína, e aí você vai ter que fazer testes, não tem como eu te dizer. Dependendo do seu grau de sensibilidade, você vai aguentar comer uma quantidade muito pouca, muito pequena, né? E talvez quanto mais músculo você ganhar e mais gordura você perder, mais fácil vai ser de adicionar carboidratos. Mas aí você vai ter que fazer testes individuais. Eu tenho uma live com uma aluna minha que colocou diabetes em remissão, que ela falou lá como que ela inseriu a pera na alimentação dela. Ela foi fazendo os testes até descobrir a quantidade de pera que dava para ela colocar de sobremesa sem subir a glicemia. Tapioca com frango. Tapioca com frango dá para equilibrar aí a relação proteína-energia, dependendo da quantidade do frango. Tapioca com chia e ovo mexido é válido? É uma opção, é válido. Como eu falei, tem que comparar com a opção anterior, né, que você tinha, para ver se é melhor ou pior. Mas dá para emagrecer. Uma pessoa que coma tapioca com ovo mexido de manhã, dá para emagrecer? Dá. Vai depender do restante do dia. Marisa falou lá de Portugal, seja bem-vinda. Marisa tem uma paciente, inclusive, que mora em Portugal, nem é brasileira que foi a Portugal, é portuguesa mesmo, marcou consulta comigo. Meu café da manhã de hoje foi hambúrguer de frango caseiro, ovo mexido, café preto. Ótima opção. Crepioca. Crepioca é um pouco melhor do que a tapioca, porque você usa um pouco menos de tapioca e o ovo na massa, né? Mas de preferência você tem que colocar aí uma proteína também, né? Para ficar melhor. Agora, para o diabético, tem que ver como que você vai suportar essa quantidade de carboidrato. Você pode fazer um cardápio e nos mandar no grupo de WhatsApp? Então, Beth, aí que tá. Talvez você esteja chegando agora, mas esse sim é um motivo maior de você não estar conseguindo emagrecer. Não é porque você come pouco. É por achar que é um cardápio que vai resolver sua vida. Provavelmente você já seguiu vários cardápios aí na sua vida. Não é um cardápio que resolve a vida de ninguém. Você tem que aprender a comer. E eu sei que a gente tenta fugir disso. Eu não quero aprender a comer. Me diz o que eu tenho que comer. Não vai conseguir emagrecer assim. Até vi alguém falando, já fiz outros cursos e não tenho êxito. Talvez é porque você ainda está procurando um cardápio. Você tem que aprender a comer. Aprender a utilizar a relação proteína e energia. Eu tenho vários alunos aqui que comentam que perderam 10, 15 quilos, que comem o que querem, comem com prazer. Não foi com cardápio que eles tiveram esse resultado. Vai dar um trabalho maior do que você está acostumado quando você pensa em dieta? Vai. Você está acostumado a só seguir um cardápio, come isso, não come aquilo, vai dar mais trabalho. Só que você vai ter muito mais resultado, né? E você vai ter um resultado definitivo. Mas você vai ter que estudar o assunto. Você vai ter que ler, vai ter que assistir aula,
vai ter que vir para as lives, entrar no desafio, etc., para aprender mesmo. Inclusive, quem entra no desafio, a gente dá um cardápio de exemplo, não para seguir a risca, para você ter exemplos de opções, tá? Olha lá, a Dedéia que conseguiu emagrecer, que o marido dela reverteu o pré-diabético, ela já falou aqui, ó, o P é ótimo, pois não precisamos de cardápio, nem seguir fórmula milagrosa. E o que você come o que mais gosta. Olha lá, esse é o exemplo. A Beth que falou que não emagrece porque come pouco. Ela falou, meu café da manhã é banana batida com uma colher de aveia. Isso para mim não é um café da manhã de quem come pouco. É um café da manhã carregado em energia. Banana com aveia. Café da manhã pobre em proteína, rico em energia. Pode ser um bom café da manhã para alguém que quer ganhar peso, porque é uma refeição que não vai dar saciedade. Talvez no meio da manhã você vai ter fome de novo, e aí você vai comer de novo. Então, o primeiro ponto é você já tentar aumentar a quantidade de proteína nesse café da manhã. Talvez trocar aveia por um whey protein, alguma coisa assim, e ver se realmente tem necessidade de juntar banana com aveia. Já que você quer emagrecer, você está adicionando energia com energia. Qual seria o P de um pão de frango? Tem lá no post, tá? Eu não lembro agora de cabeça, mas ele tem mais proteína do que energia. Mas lá no post eu coloquei. O pão que o Felipe falou é maravilhoso. Obrigado pela mensagem, Karine. Chia é um bom alimento? Olha, é um alimento que as pessoas colocam mais importância do que deveriam. Ninguém vai ficar saudável ou emagrecer por adicionar chia. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito mais secundária para dar um gostinho, dar um gostinho diferente, uma textura diferente, do que alguma coisa que você precisa inserir. Eu não dou muita ênfase nisso, não. É uma coisa praticamente irrelevante. Vamos acelerar aqui. Quando você fala limitar 30 gramas de carboidrato, isso é quantidade por dia ou por refeição? É para o caso específico do pão, tá, Adriana? Na refeição que você tiver o pão, você pode tentar limitar 30 gramas de carboidrato. É isso, não é para o dia. Se eu não comer carboidrato e usar bastante proteína, eu consigo emagrecer? Arlete, essa mentalidade está errada. Você tem que diminuir o seu carboidrato e diminuir a sua gordura, diminuir a sua quantidade total de energia. Agora, se você só diminui carboidrato e gordura, você vai ficar com fome. Aí que entra a proteína. Você aumenta a proteína e diminui a energia. Aí você não fica com fome e você consegue emagrecer, mesmo tendo essa redução de energia. Felipe, uma pessoa resistente à insulina e pré-diabética é a mesma coisa? Não é. Resistente à insulina é ainda um degrau anterior a pré-diabético. Então, a primeira pessoa fica resistente à insulina, depois ela fica pré-diabética, depois ela fica diabética. Então, resistente à insulina ainda não é pré-diabético. O pré-diabético, ele já é resistente à insulina, só que ele está num nível pior, já começou a ter descontrole glicêmico. E o diabético tipo 2 é mais resistente à insulina ainda, já tem um descontrole maior, é uma escadinha, tá? E esses três casos, porque a resistência à insulina é o que causa tudo isso, a resistência à insulina é causada por excesso de gordura corporal. Para reverter tudo isso, emagrecimento. Obrigado pelo selo, Dedéia, obrigado pelo selo, Lili. Deixa eu ver aqui. A Dedéia falou uma dica: comprem o livro de receitas Comer Sem Culpa, é tudo de bom. Obrigado, Dedéia. Comer Sem Culpa é um livro de receitas que eu fiz com a Adriana Carioba, que é uma chefe de cozinha, só com receitas com boa relação proteína-energia. Batata inglesa é mais saudável que a batata doce? Olha, Vânia, isso é um tipo de questão que não vai fazer diferença no seu emagrecimento, tá? Come a batata que você gosta mais, seja inglesa, seja doce, as duas são boas, as duas são saudáveis, as duas podem ser um bom complemento, tá? A inglesa tem um pouco menos de carboidrato do que a doce. Se você acha que a inglesa é ruim, não é verdade, as duas são boas. Como baixar a insulina? Para baixar a insulina, você tem que emagrecer, é isso.
baixar a insulina e emagrecimento, perder gordura corporal, aplica a relação proteína-energia, aumenta a proteína que você vai conseguir, tá? 30 gramas de carboidrato por dia? Não, pessoal, 30 gramas de carboidrato na refeição que você inserir o pão, tá? Não é por dia. É uma maneira de você inserir o pão de uma forma mais controlada. É só isso. Quero esse livro, onde compro? Me manda uma mensagem, um direct, Beth. Ou você olha lá no meu perfil onde tem os destaques. Tem ali Comer Sem Culpa, tá? Tem o Comer Sem Culpa 1 e o 2. 1 é receitas variadas, o 2 ele é só receitas doces. Perder peso para ter saúde, essa é a minha regra, seguir o PE. Boa, Rose. Com certeza, se você perde peso, você vai aumentar a sua saúde. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, espero todo mundo na quinta-feira, tá? Quinta-feira, para ver o Tudo Pode. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Tá lá na minha bio, né? Se inscrevam no Tudo Pode, que é gratuito. Espero vocês lá. Ficou com alguma dúvida, me manda um direct, tá bom? Então é isso. Ó aqui, só pra gente ver, ó. A Maria Aparecida falou: meu filho come banana, aveia e leite. Ele faz musculação e quer ganhar peso. Eu olho nele e maneiro na banana e não como a aveia. É isso aí. Banana com aveia é ótimo para quem quer ganhar peso. Bom, enfim, claro, e não quer dizer que alguém que quer emagrecer não possa consumir banana com aveia. Pode. Você só tem que ter noção de encaixar isso no seu dia. Tudo pode. E vou mostrar isso para vocês lá na quinta-feira. Tá bom? Até mais, pessoal. Até amanhã à noite, na verdade, que eu vou fazer a live com a Valéria, tá? Para entrar nos grupos, me manda uma mensagem particular assim que acabar a live. Bom dia.